Essas mensagens serão interrompidas à medida que a gente tem as nossas programações especiais, como a Páscoa, mas a ideia são 10 mensagens a respeito da oração do Pai Nosso. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus. Nós vamos ler de 5 a 9. Vós orareis assim. A oração como lugar de encontro. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Ore a seu pai que está no secreto. E seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vós orareis assim. Senhor, depois de ter sido desafiados, ó Deus, sobre acreditar em milagres, mas acreditar, Senhor, que existe propósito nos milagres, e que a gente não deveria banalizar os milagres, que o Senhor não é Doril, nem Novalgina para orar por dor de cabeça, mas que a gente deveria voltar a clamar pela vinda do Teu reino sobre nós. A gente começa a perceber que a gente precisa reaprender a orar. Então nos ensina a orar, me ensina a orar, me inspira para que eu possa inspirar os nossos irmãos e que o texto bíblico seja autoritativo sobre nós. Que o Senhor fale no nosso coração por meio do Teu Espírito em nome de Jesus. Amém e amém. E uma ilustração clássica que eu ouvi há muitos anos atrás, de uma mulher que briga com seu pai e sai de casa. E ela sai de casa e passa muito tempo distante do seu pai e se arrepende. Só que no seu arrependimento tem muita vergonha de voltar, então fica pensando se existe um lugar para voltar e anda por caminhos tortuosos. Um dia, passando na frente da casa do seu pai, deixa uma carta, e a carta diz mais ou menos o seguinte: pai, eu pensei muitas vezes em voltar, e eu gostaria de voltar, mas eu não sei se o senhor há de me aceitar. E eu vou passar de trem na frente da nossa casa. E se o senhor puder me aceitar de volta, deixa um sinal. Amarra um lenço na macieira que está na frente do jardim. E se eu passar e eu ver o lenço amarrado à macieira, eu vou entender que o senhor vai me receber de volta. E assim faz, e tempo mais tarde, ela pega o trem e está passando na frente da casa da sua família, e começa a ficar angustiada, porque está chegando a estação, e aí a mulher que está do lado dela, a senhorinha, pergunta: por que você está tão angustiada? E ela conta a história, e a história que a mulher conta emociona a senhorinha que está sentada do lado dela, e ela não consegue nem olhar, fecha os olhos e fala: me diz, por favor, se o lencinho está amarrado na macieira. E a senhora começa a chorar e diz: a macieira está inundada de muitos e muitos e muitos lenços brancos. Acho que o seu pai te quer de volta. Essa história, essa ilustração, pode ser verdadeira, pode não ser, mas ela retrata de alguma forma a história do filho pródigo. E eu acho que ela retrata mais, ela retrata uma inclinação do nosso coração. Nós somos pródigos, o nosso coração é pródigo. E eu acho que diz mais, não só que o nosso coração é pródigo, mas a gente não conhece o caráter do nosso pai.
E é por isso que é tão difícil para nós nos relacionarmos com Deus como nosso Pai. E eu, como psicanalista, algumas vezes eu penso que o nosso referencial paterno foi muito difícil. Nós nos relacionamos a partir do nosso pai humano e nós começamos a acreditar que Deus, de alguma forma, é a repetição desse pai humano que nós tivemos. E muitas vezes, na relação com o nosso pai humano, nós somos tratados à medida da retribuição. Então, se você não fizer isso, você vai apanhar. Então a gente acha que a gente tem que fazer algo. E a cultura do mérito, ela inunda o nosso coração. Eu preciso fazer algo para que Deus me aceite. Ou o contrário, talvez por meio da nossa cultura do pai humano, quando você deixou de fazer, você se sentiu menos amado e você acredita que Deus vai te tratar também de forma retributiva e que se você não fizer, Deus também não fará. E aí a gente começa, sem perceber, um jogo religioso de barganha. Porque, de uma certa forma, essas comunidades de fé, essas igrejas que são religiosas, elas tentam encontrar uma fórmula mágica para que a gente seja atendido por Deus. Então, vamos fazer a campanha de 10 sextas-feiras de oração, e dentro dessas 10 sextas-feiras nós vamos clamar, mas você não pode faltar em nenhuma, porque então o mérito de você não ter faltado em nenhuma vai fazer com que Deus te recompense. Ou, vamos ser bonzinhos, então vamos fazer um processo de consagração, e Deus vai nos ouvir. E eu acho sim que a gente precisa ter tempos de consagração a Deus, mas não numa barganha. Eu vou me consagrar para que Deus me escute, me ouva, eu ia dizer. Me escute, não. Porque se a gente está colocando Deus nessa prateleira, nós estamos começando a olhar para Deus com o caráter perturbado que nós temos. Nós começamos a entrar em jogos religiosos e numa barganha com Deus, como nós fazemos com os outros. Porque infelizmente nós somos assim. Mas entrar na presença de Deus é compreender que Deus não está nos nossos joguinhos de religião, que Deus não está nos nossos joguinhos de barganha, que eu não consigo barganhar com Deus. Não é igual você deixa o seu marido de castigo, a sua mulher de castigo. Ah, se você não fizer assim, não falo mais com você, estou de mal. Aí você fala, Deus, eu estou de mal porque você não fez o que eu queria que você fizesse, então eu estou de mal de você. Eu já disse isso para vocês, no meu joguinho religioso, eu fiquei de mal com Deus quando a minha mãe se foi. E o que Deus tem a ver com isso? Absolutamente nada. Ele tinha uma história sendo construída na relação com minha mãe. E ele olhou para mim, muito provavelmente falou, que pena que você ainda não amadureceu. Que pena que você ainda é um religioso barganhador. E eu não estou falando que a minha mãe morreu há muitos anos atrás, eu estou falando que a minha mãe morreu há 3 anos atrás, e que eu ainda precisei elaborar o luto diante de Deus, porque um pastor sem fé, um pastor de mal com Deus, sim. Por quê? Porque ainda habita a religião aqui dentro. Mas à medida que a gente vai amadurecendo e a gente vai para a presença de Deus, a gente começa a descobrir que Deus está para além desses nossos joguinhos. E que quando você vai e fecha a porta do seu quarto e ora a seu Pai que está em secreto, a presença do Altíssimo no secreto nos inunda. E ali está muito mais, ali é muito maior do que dar ou receber, ali é muito mais do que barganha. Eu queria falar sobre essa oração como um lugar. Em Êxodo 26, 33 e 34, vai anotando, porque eu não vou esperar você abrir, tá bom? Ou você depois acha no YouTube. Sim, aquele lugar escondido no coração do templo, velado por uma cortina espessa, é o Santo dos Santos. E lá em Êxodo 26, 33 e 34 diz assim: pendure o véu pelos colchetes,
e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo, que é o que a gente chama de Santo dos Santos. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Então, o nome deste lugar, separado no templo, se chamava Santo dos Santos ou lugar santíssimo. E ali Deus se propõe a se relacionar por meio de um sumo sacerdote. Então, de tudo que a gente estudou no Rabino de Nazaré, hoje você já sabe que só existe um sumo sacerdote. Por isso que em Lucas capítulo 3, quando Anás e Caifás são sumos sacerdotes, a gente já mostra a corrupção que havia no templo em Jerusalém. Lembrando disso. Então, continuando. Então, existe um lugar chamado Santíssimo. E esse lugar que é chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos, é um lugar que somente o sumo sacerdote poderia estar, e era ele que intercedia pelo povo. Logo, você não tinha no Novo Testamento acesso a Deus, acesso direto a Deus, a orar diretamente com Deus. Uma observação muito rápida. Você hoje tem acesso a Deus. E o que isso interfere? Quando você vira para o pastor e diz: pastor, ora por mim, eu não tenho a menor dificuldade em orar por você, pelo carinho que eu tenho por você. Mas você está recolocando um intermediário entre você e Deus, e você não precisa. A oração do pastor não é melhor do que a sua oração. O pastor, apesar de ser palmeirense e você corintiano, ele não é melhor do que você. Diante da sociedade, sim, né? Um palmeirense melhor do que o corintiano, mas diante de Deus, não. Diante de Deus é a mesma coisa, viu, Andréia? Tô zoando. A Andréia é corintiana muito roxa, você não tem noção. E é uma mulher, já fala, nossa, ela é corintiana roxa? É, ela é. Diante de Deus não existe, o pastor não é melhor, a oração do pastor não chega mais rápida, ele não tem os meandros para chegar até você, até Deus de uma forma melhor, ele não tem. Porque isso é veterotestamentário. E aí, isso também precisa ser falado para que você, na hora de fazer uma escolha por uma comunidade de fé, como eu disse a vocês, e tenho repetido, você vai numa livraria evangélica, você vê na mesma prateleira livros, 2 livros, 3 livros que são totalmente antagônicos entre si. E a igreja evangélica no Brasil se tornou uma grande salada. E aí você escolhe uma igreja em que o pastor é o sumo sacerdote. Você precisa pensar sobre isso. Porque isso termina. Mateus 27, 51. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. E naquele momento, o véu do santuário rasgou-se. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. E ainda complementando com as palavras de Hebreus capítulo 10, 19 e 20. Assim, irmãos, temos plena confiança para entrar onde? Nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Amém? Então a gente não tem intermediário, a gente não precisa. Me lembrei da música, oh, leva-me a sala. Lembra daquilo que a gente cantava? Até muitas vezes eu achava que existia um erro teológico naquilo, mas não. O novo e o vivo caminho é o sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Ó, leva-me à sala do trono. E a gente não canta mais isso, porque a gente não vai mais à sala do trono, porque a gente está ocupado demais com a nossa Netflix e com o nosso Instagram, gente.
E aí a gente nem se sente mais apto para orar, e a gente precisa ficar pedindo, irmãos, ora por mim, irmãos, ora por mim. Tem uma coisa que dá muita birra, estamos orando, mas é mentira. Muitas vezes a pessoa fala, estamos orando e nem orou nada, não ora nem por si, está orando pelos outros, mas vamos orar de verdade. O problema não é falar isso, o problema é falar isso e não praticar, porque a gente precisa voltar a orar. Mas aí a gente quer delegar para o outro orar. Orem por mim, irmãos. Vou começar a ser pai bola. Na hora que eu não consigo ser, queria ser mais grosseiro. Na hora que a pessoa fala assim, pastor, você pode orar por mim? Eu falo, posso, você já orou? Mas você vai lembrar disso na hora que você for falar. Entendeu? Eu já falei aqui, né? Então na hora que você for falar, pastor, ora por mim. Eu falei, ora, você já orou? Você já vai pensar antes. Porque, cara, a gente está perdendo um privilégio. É sobre isso que eu estava ensinando quando eu falei sobre a mulher em Samaria no poço. A mulher, ela tinha sede, mas ela não sabia como. Os pais de vocês, os judeus, dizem que é lá em Jerusalém o lugar que se tem a adorar. Por quê? Porque Jerusalém estava o templo estava em Jerusalém. Eu tentei fazer uma coisa de completar e inverti o negócio. Então, o templo está em Jerusalém, então é lá é o Santo dos Santos, lá é o lugar que deve se adorar. Mas os meus pais dizem que aqui é o Monte Gerizim, que é o lugar que deve se adorar. Lembra as tribos do norte? Ensinei domingo passado. Então se tornou o reino de Samaria, e o monte era o Monte Gerizim. Jesus fala, mulher, agora não é lugar, porque agora eu estou inaugurando, segundo Hebreus, um novo e um vivo caminho, porque eu sou o eterno e sumo sacerdote. Você não precisa mais ter medo ao se aproximar de Deus. Então a primeira estaca que eu queria fincar hoje, que oração é um lugar para onde se vai. É um lugar. A oração não são palavras. A oração é um lugar que você vai. E qual é o lugar? O Santo dos Santos. Este é o lugar da oração. E é um lugar de você chegar a Deus. Eu queria também fincar a estaca que a oração não é pedir. Eu já falei isso muitas vezes, mas eu gostaria de repetir. Oração não é pedir. O próprio texto que você acaba de ler comigo diz assim, não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Porque o vosso Pai Celestial sabe de tudo que você precisa, antes mesmo de Está todo mundo aí acordado? Gente, domingo, estamos aqui. Você lembra onde você está? O vosso Pai Celestial sabe de tudo o que você precisa antes mesmo de Não andem ansiosos pelo que vocês vão comer, nem pelo que vocês vão vestir. O vosso Pai sabe que vocês precisam. São os gentios, os pagãos que acham que o muito pedir. Queria falar sobre esse novo caminho inaugurado por Jesus, que não é sobre este muito pedir. Existia no Império Romano, nos tempos de Jesus, o que eles chamavam de a Pax Romana. A Pax Romana era algumas diretrizes que norteavam o império para que o império fosse pacificado e próspero. E dentro da Pax Romana existia a paz com Deus. Então, eles herdaram um sem número de deuses dos gregos, e eles mudaram o nome dos deuses gregos e começaram a adorar como deuses romanos. E eles foram, à medida que eles foram conquistando os outros povos, eles pegavam esses deuses dos outros povos e eles colocavam nos templos em Roma, e esses templos chamavam-se panteões. Panteões. Pan de muito e teão de deuses.
E eles adoravam a todos os deuses, porque eles acreditavam que se eles estivessem orando errado, se eles estivessem cultuando errado, eles não seriam prósperos nem na sua colheita e nem nas batalhas. Então eles adoravam a todos os deuses. É o jeito de ter paz. Por isso os nossos irmãos no primeiro século foram perseguidos. Porque se o Deus cristão fosse adorado no panteão, não haveria perseguição. O problema é que os cristãos começaram a dizer assim, não, só existe um único Deus. E isso iria diretamente contra a Pax Romana. Então, a religião cristã não servia, não é porque ela era cristã, mas é porque ela ia direto à Pax Romana. E a Pax Romana, ela tinha uma diretriz básica, que era a retribuição. Se eu adorar a Deus, Ele vai me fazer próspero na minha colheita. Se eu adorar a Deus, eu vou ser próspero na batalha. Então, essa é a lógica religiosa dos tempos de Jesus. Era dar e receber aos deuses. Não existia essa ideia de relação com Deus. Essa ideia de relacionamento com Deus, ela é nova, ela é cristã. Então vamos ficar em paz com Deus para que Deus me dê aquilo que eu quero. A questão sobre isso é que hoje nós estamos retomando a mesma perspectiva de relação com Deus. Então eu vou à igreja porque eu quero que o meu casamento seja restaurado. Eu vou à igreja porque eu preciso de um emprego. Eu vou à igreja porque eu quero que a bênção de Deus se instale. O problema disso é que depois de um certo tempo, você tem milhares e milhares de meninos espirituais que nunca se converteram, ou se converteram, mas nunca se tornam maduros espirituais, porque eles são cheios de mimimis. Ele não entende que a adoração a Jesus é servir, mas ele entra numa lógica de ser servido. Eu vou à igreja para ser restaurado, eu vou à igreja para restaurar o meu casamento, eu vou à igreja para obter uma cura, eu vou à igreja na mesma lógica romana pagã. Essa igreja da retribuição para Deus, ela vai para a sociedade, e que tipo de sociedade ela constrói? Uma sociedade egoísta, uma sociedade consumista. Do mesmo jeito que eu lido com os meus bens de consumo, e eu tenho minhas lógicas para obter aquilo que eu quero, eu começo a ir para a igreja também para obter aquilo que eu quero, e entro numa relação de barganha com Deus. E eu saio da igreja e entro numa relação de barganha com as pessoas. Esse tipo de igreja e esse tipo de evangelho não faz com que a sociedade seja melhor. Não inaugura o reino de Deus, que é uma das perspectivas que nós vamos falar na oração do Pai Nosso. Não tem reino de Deus, tem o meu reino, para que Deus faça aquilo que eu quero. E digo mais, essas pessoas dentro das comunidades de fé, elas não podem ser contrariadas. Quando alguém me contraria, não brinco mais, esse não é o jogo que eu gosto de brincar. É uma igreja do ser servido. Agora, isso aqui que eu estou ensinando para vocês, meus irmãos, como eu vivo falando, é o marketing reverso, né? É o marketing reverso, cara. Eu estava conversando com um irmão, falando, cara, algumas vezes eu acho que eu estou ficando meio doido. Porque assim, algumas pessoas que caminhavam com a gente, deixam de caminhar. Aí essas pessoas postam foto. Aí a pessoa posta foto numa comunidade que fala exatamente o inverso do que a gente fala. Aí eu penso comigo,
ou ela não entendeu o que eu falava, ou ela não entendeu, ou ela não está entendendo o que essa outra comunidade de fé fala, porque a gente está falando exatamente do inverso daquilo do que essa pessoa ouviu durante, às vezes, 5 anos. Então, eu resolvi agora, meus irmãos, ser honesto e claro com você. Porque se você não está entendendo, agora eu vou desenhar para você. E se aí mesmo desenhando, você não quiser entender, por isso que eu estou falando, vamos voltar a ler as Escrituras. Porque a gente tem a grande bênção de ter a Bíblia, que chegou até nós, pelo sangue dos mártires. Mas a gente não lê mais, a gente prefere ouvir mastigadinho, aquele trechinho, aquele versículo, muitas vezes fora do contexto do próprio capítulo, naquele mesmo capítulo está falando o contrário, mas a gente fica com esse versículozinho e a gente parece passarinho. Já viu passarinho sendo alimentado? Que a mamãezinha vem e faz uma coisa mais bonitinha assim, que ela vai e vomita na boca do outro assim, ó, blá, blá, porque já é até mastigadinho. É nojento, mas é isso que a gente está tendo com os pastores. O pastor vai lá e vomita na sua boquinha e você fala, ai que delícia. E a gente não amadurece nunca. E a gente às vezes está falando o contrário. É nojento? É nojento, claro que é. Mas é isso que a gente está fazendo. Quando a gente não se torna capaz de amadurecer, de ir para o texto bíblico. Então olha que interessante. A gente está falando de orar e eu falei com você, pô, você pede para eu orar por você, mas você mesmo não orou por você. Aí você vem para o culto para você estudar a Bíblia, mas é só isso que você lê da Bíblia a sua semana inteira. Você nunca mais comprou um livro cristão para uma reflexão um pouco mais profunda, você nunca mais procurou um curso para se tornar um pouquinho melhor. Então eu estou desenhando. Está aqui, está claro. O que é o Evangelho? Não é jogo de barganha com Deus, não é. Agora, dentro deste lugar que a oração não é pedir e que não é barganha, tem algumas bênçãos, meus irmãos. Quando eu canto a música Deus de Promessas, talvez alguém que já viveu em outra perspectiva teológica, talvez a pessoa está pensando aquele negócio, porque aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir, e aí Ele está falando de repente da prosperidade do seu negócio, porque foi uma promessa que Deus fez, sabe esse tipo de coisa? Mas não é essa promessa que eu penso quando estou cantando essa música. A maior de todas, para mim vão, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem eles a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado, e eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não existe promessa melhor e maior do que essa, de não estar mais sozinho. Então, às vezes eu penso em desistir, e aí eu lembro da vocação recebida, eu lembro do chamado, e eu lembro de que Deus está, simplesmente está, e que eu nem preciso pedir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que Deus fala. Você acha o quê? Você acha que você é tão poderoso, que você é capaz de pastorear? Então quanto mais você achar que você não é capaz, mais é que eu faço. Quanto mais doido você achar que você está, mais eu faço. Acho que é sobre isso, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre a presença dEle. É sobre aquilo que queima no coração. O silêncio de Deus não é a distância, é a presença madura. Ali não falamos para preencher o vazio. Você fica que nem um tagarela às vezes, querendo pedir. Ali nós permanecemos para ser preenchidos. No momento mais profundo de oração, a boca silencia e o coração fala alto demais. E é neste momento que o Espírito intercede por nós.
quando a gente nem sabe mais o que falar. A gente chega prostrado diante de Deus em um lugar que a gente nem sabe mais o que dizer. E aí o Espírito começa a dizer, quando eu não sei mais o que falar. Não recebeste um espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados e ansiosos ou preocupados, mas recebeste um espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai, que seria a tradução de paizinho, Romanos 8,15. E aí a gente sai do jogo religioso romano e a gente entende que Deus é Pai. E que se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas ao que entrarem na presença dEle. Em outras traduções diz, dará o Espírito Santo. Espírito clama, Abba, Pai. Saber que Deus é Pai não tem a ver com receber tudo aquilo que a gente quer. Se o João começar a me pedir tudo aquilo que eu quero, que ele quer, ele é um saco sem fundo. Eu já falei para vocês que ele quer a Shadow, minha moto. Ainda bem que ele tem 6 anos. Eu ficaria preocupado se ele falasse isso que eu vou falar para vocês daqui a 10 anos. Ele falou assim, pai, quando o senhor morrer, eu posso ficar com a Shadow? Fiquei preocupado. Eu olhei para ele, ele tem 6 anos. Eu falei, tá tudo bem. Imagina se eu dou a Shadow para ele. O que você acha? Você acha que daria bom? Não dá bom. Ele não está preparado. E por que você acha que Deus vai dar tudo aquilo que você quer? Não vai dar bom. Pode ter certeza disso, não vai dar bom. Por quê? Porque Deus é Pai, e Ele sabe que existe um momento certo para cada uma das coisas. É justamente que Ele é Pai que Ele não vai te dar Shadow, entendeu? Mas uma das coisas sobre o caráter de Deus é relembrar como nós somos amados. Então, se você parar dessa lógica só do pedir, ou do agradecer, eu quero que você seja grato, mas esquece essa lógica. Vamos tentar usar uma lógica simples de um pai humano. Bem simples. Eu não sei se eu sou um bom pai. Pela lógica humana, talvez, mas sei que tenho muitos erros. Como diz um amigo, não tem fórmula para se educar filho, não tem apostila, não tem curso. Mas hoje chega a brilhar quando eu penso nos meus filhos. E aí eu falo, cara, quero que eles sejam muito felizes. Então a lógica do pedir, ou a lógica do agradecer, ela se suspende quando a gente pensa na relação familiar e fala, Deus quer o mesmo bem que eu quero para o João. Ou melhor, Deus quer um bem maior do que eu quero para o João. Ou a Maria, essa semana o Google me mostrou eu dando banho na Maria e ela tinha menos de 1 ano de idade. Eu tinha um cabelo horrível, tinha uma franja de pega-rapaz, que vergonha. Aí eu tenho que pegar a foto para lembrar da minha filha e fico lembrando. Então, irmão, cuidado que o que você faz hoje reverberará no futuro, ok? Então, cuidado, tenha um cabelo decente para tirar foto com a sua filha pequena. Porque um dia, quando ela for velha e você quiser pegar a foto, você vai lembrar com muita saudade dela e vai lembrar com muito constrangimento do seu cabelo. 1 Rogério, capítulo 5, versículo, né? Ô, louco, que é isso, mano? Tem um Sonic, aí ó, e o pai abraçando, tá vendo? É disso, a gente está aqui no meio, aí o Espírito já vem e fala, faz essa baguncinha aí que é para explicar para esse povo do que a gente está falando. Sai dessa lógica do pedir e agradecer. Solta, ele falou, solta pai, vai lá atrás dele, mas solta. Isso.
Se a gente conseguisse compreender se você conseguir compreender essa lógica na relação com Deus, eu já cumpri meu papel hoje. Porque é sobre essa lógica, exatamente essa lógica, que eu, sendo um pai ruim, quero tudo de melhor para Maria, quero tudo de melhor para o João. O meu coração palpita cada vez que eu chego em casa e eles estão gritando, pai! Ou que eles ficam escondidinhos da mãe, e aí eu estou assistindo televisão, aí a mãe já foi dormir e eles vêm assim, oi pai, aí senta do meu lado e fica, o que você está assistindo? Futebol? Futebol, aí fica ali, não está entendendo nada, mas fica ali só por estar do lado. Acho que Deus quer que você assista futebol com ele, escondidinho da sua mãe. A gente precisa retomar isso. Retomar e acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que você não precisa de alguém para orar por você, mas que Deus quer usufruir da sua presença. Que você pode usufruir da presença dEle. Não recebeste um espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai, Paizinho. Quero concluir. Deus está te aguardando, com muitos lencinhos na árvore. Há quanto tempo você não volta para a casa do Pai? E não tem um tempo. Eu me lembro, na minha adolescência, que cada vez que eu caía em alguns pecados típicos de adolescente, eu ficava 1 mês sem orar, 2 meses sem orar. E aí eu fico pensando, cara, quanta culpa, quanta dor, porque eu não me achava digno de orar. E esse tipo de lógica religiosa que a gente construiu faz o mesmo com a gente. E aí você não ora há muito tempo. E Deus está te aguardando com muitos lencinhos amarrados, para simplesmente te dizer, você é meu filho, você é minha filha. E eu te amo do jeito que você é. E eu continuo a amar o João, mesmo depois dele querer me querer morto, para ficar com a minha moto. Mas eu amo demais aquele menino. Eu amo demais a Maria Luísa, minha dançarina. Está crescendo tão rápido. Deus te ama demais, do jeito que você é. Você não precisa ser melhor para falar com Deus. Porque agora Ele não olha você por meio das suas culpas, nem por meio dos seus pecados. Porque o véu foi rasgado. E você agora tem acesso ao Santo dos Santos. Pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. O eterno, o sumo sacerdote, o sacerdote acima de todos os outros. Para com essa lógica de pedir. Para com seu jogo de barganha. Só seja você e o seu pai que vê em secreto, e o seu pai que vê em secreto te recompensará. Te recompensará com o quê? Com aquilo tudo que você pede? Você está pedindo a Shadow, talvez não seja a hora. Mas Ele vai te recompensar com a presença dEle. Fala, filho, então vamos andar de moto hoje, que nem eu fiz ontem. E aí ele ficou felizaço que estava chovendo. E eu falando, mano, ele tem 6 anos, ficou feliz de tomar chuva andando de moto. Curtindo, só os 2 meninos, eu e ele e eu. E eu quero voltar a curtir a presença de Deus como o pai que eu tenho. Sem jogos, sem religião. Só eu e Deus, Deus e eu, Santo dos Santos. Vamos conversar, vamos ser um. Queria te dar um tempo para falar com o Pai. E a gente já encerrou por aqui. Oração não é uma arte perdida, não é um ritual antigo, não é uma tradição morta. Oração é a casa que nunca envelhece. Oração é a morada onde a alma cansada descansa. É o lugar secreto onde o Pai nos espera. A cortina foi rasgada. A estrada foi aberta. A porta está escancarada. Você conhece a entrada.
você já foi convidado. Então vá para o Santo dos Santos, vá para o lugar onde o silêncio fala mais alto que as palavras, vá para o lugar onde os filhos são recebidos com festa, vá para casa, vá para casa.